Paz, meus queridos. Bom dia. Bom dia para você, para sua família. Tenha um dia abençoado por Deus. Eu tenho certeza que neste momento Deus contempla a sua vida. Deus está olhando para você e está sondando o seu coração. Mesmo que você esteja passando por turbulências, um caso difícil, um caso que te faz chorar, Deus não está distante. Sua mão não está encolhida para que não possa te ajudar. Ele está com a sua mão estendida sobre você. Creia que Deus, Ele está neste momento providenciando a solução. Ele está apenas olhando para você. Porque o que eu quero meditar com você nessa manhã é fidelidade em tempos difíceis. Como é fácil nós, em tempos difíceis, murmurar, reclamar, nos revoltar contra Deus, mas isso não agrada o coração de Deus. Devemos ser fiéis, tanto nos momentos de grande alegria, de explosão de milagres, como nos momentos em que estamos no mais terrível deserto. E uma das características mais admiráveis de um ser humano é a fidelidade. Quando nós nos comprometemos com uma pessoa, que nós temos um relacionamento, ser fiel é sinal de respeito, de consideração por aquela pessoa que nós amamos. Numa amizade, num relacionamento conjugal, em uma amizade e nesse relacionamento conjugal e no relacionamento com Deus se aplica o mesmo princípio. Assim também nas relações de trabalho, nos negócios. Mas então você me pergunta, por que a fidelidade é tão importante? Porque essa fidelidade, ela implica em nós sermos constantes neste compromisso que nós assumimos e garante a segurança nas relações. Se nessas relações humanas ser fiel é uma qualidade essencial, imagine na relação com Deus. Nessa relação entre Deus e o homem, torna-se um requisito de um verdadeiro cristão, fiel, reto, íntegro aos olhos do Senhor. Deus é sempre fiel e por isso Ele não desiste de nós. O seu amor nunca muda, o seu amor nunca diminui, Ele jamais nos abandona. A Bíblia ressalta essa característica divina, tanto se nós olharmos para o povo lá no Antigo Testamento, como no Novo Testamento. Durante a caminhada rumo à terra prometida, Moisés disse ao povo hebreu: saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. E nós podemos também ver que Davi exaltou a Deus nos Salmos. No Salmo 33, no verso 4, ele diz: porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Aleluia! E nós podemos também ver no Salmo 86 que diz: mas tu, Senhor, és Deus compassivo, misericordioso, muito paciente, rico em amor e fidelidade. Aleluia! Aleluia! Deus está nos ensinando a fidelidade e nós podemos ver mais. Se nós olharmos para o apóstolo Paulo, ele também proclamou a fidelidade de Deus em suas cartas aos Coríntios, aos Tessalonicenses, e ele diz: fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com Ele, com seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. E ele também diz em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, aquele que os chama é fiel e fará isso, fará o que prometeu. E quanto a nós?
Podemos dizer que eu e você somos fiéis no nosso relacionamento com o Pai? Em tempo de bonança, de alegria, quando tudo vai bem? Certamente sim. No entanto, quando surgem problemas, dificuldades, obstáculos, durante as turbulências da vida, quando as dificuldades aparecem e parecem cada dia mais se multiplicar na nossa frente, quando as incertezas começam a tomar conta da nossa mente, é que neste momento nós precisamos nos manter firmes, íntegros no nosso vínculo com o Criador. Certamente não é uma tarefa muito fácil, e ainda mais quando a intensidade do sofrimento vai nos afetando dia após dia. Mas como pessoas falíveis e vulneráveis que somos, podem surgir dúvidas quanto ao cuidado do nosso Deus, mas em sua palavra, Ele prometeu: eu jamais te abandonarei, jamais te desampararei. Seja forte, corajoso, eu sou contigo. É nesse exato momento que a nossa fé naquele que nos ama, que nos protege, que nos ampara, torna-se imprescindível. E a palavra do Senhor vai nos dizer em Hebreus, no capítulo 10. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Não há sombra de dúvida na palavra do Senhor. Não há sombra de dúvida na promessa que o Senhor fez a respeito da tua vida, a respeito da vida da tua família. Portanto, não se desespere. Ele está contigo, mesmo que tu não vejas. É certo que nos dias maus é como se uma venda nos tapasse os nossos olhos, para que todas as bênçãos que nós já recebemos do Senhor, como se as lembranças que comprovam a bondade do Senhor conosco se esvanecesse aos poucos e desaparecesse. E a esperança que nós temos no Criador, ela se transforma numa ilusão distante. Queridos, todos esses sentimentos aplicam-se a nós mesmos e jamais a Deus. Ele continua ali, caminhando junto, fortalecendo, sustentando-nos e esperando que, assim como Ele, nós sejamos fiéis. Ele diz: não temas as coisas que tens de sofrer, sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia! Aquilo que o Senhor promete, tanto para a vida eterna como para esta vida, Ele é fiel para cumprir nos teus caminhos. Oh, aleluia! Aleluia! Por mais longa que seja a crise, por mais triste que seja a situação, por mais dolorosa que seja a situação que você está vivendo agora, não desista da sua relação com Deus. Ele, e somente Ele, é capaz de oferecer alívio que precisamos, pois como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É indescritível o plano que o Senhor tem para a tua vida. Então você precisa se posicionar e mesmo na situação mais difícil, continuar crendo, pois o caráter de Deus nos maravilha ao mesmo tempo em que Ele nos constrange. Pois Ele é um ser perfeito, santo e constante, e ainda assim Ele ama seres imperfeitos e tão inconstantes como nós. Queridos, Ele jamais te desamparará. Apoie-se nessa promessa que Ele fez em sua palavra. Portanto, você pode ter certeza que hoje parece que não há mais saída para essa
circunstância que você está vivendo. Você pensa que está tudo acabado, que só precisa esperar o dia da sua morte. Não! Deus vai colocar um ponto final nessa vida, nessa escassez, nesse deserto que você está vivendo, e vai escrever uma nova história plena, abundante, com bênçãos e maravilhas para a tua vida, mas Ele está olhando para a tua fidelidade. Por isso, ser fascinado pela fidelidade de Deus não é apenas acreditar que Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas e nos abençoar, inclusive com bens materiais aqui nesta vida terrena, mas também compreender que Ele jamais mudará, que Ele jamais desistirá de nós. Não importa as circunstâncias que nós estejamos vivendo, não importa o quão afundados na tristeza e desânimo nós estivermos, Ele continua conosco. Olhe para o alto, olhe para o autor e consumador da tua fé. Pare de olhar para as circunstâncias ao teu redor, mas que nós sejamos filhos fascinados e imitadores da fidelidade do nosso Pai. Deus é fidelidade. Ou seja, não é algo que Ele passou a ser ou de uma certa forma Ele aprendeu. Não é um estado momentâneo ser fiel. Ser fiel faz parte da sua natureza. Ele sempre foi e sempre será fiel àqueles que o amam, que o buscam, que o temem de todo o seu coração. Ele jamais muda. Ele jamais muda. Por isso a sua fidelidade é eterna. Queridos, Deus foi tão fiel com o seu povo de Israel durante milhares de gerações, protegendo-os, guardando-os de toda sorte de adversidade. Sempre que eles clamavam por ajuda, Ele vinha em socorro deles. Ele jamais abandonou seus filhos ou se esqueceu da promessa que Ele tinha feito a eles. Por outro lado, por incontáveis vezes, o povo traiu a bondade do Senhor, desprezaram os seus mandamentos, entregaram-se à prostituição, entregaram-se à idolatria de outros deuses, mas Deus continuou ali, fiel, justo. Esse é o nosso Deus. Fiel e justo, independente de todos os problemas que nós vemos e enfrentamos nessa terra. O Senhor é sempre íntegro. E isso Ele quer nos ensinar através da sua palavra, através da revelação que nós temos da palavra de Deus, através da sua voz que quer se comunicar dia após dia conosco. Por isso nós estamos todas as manhãs aqui, abrindo a nossa palavra para ouvir a voz do Senhor. Você não precisa uma nova revelação, a revelação está aqui. Basta abrir, meditar, se aprofundar na palavra do Senhor e você verá a riqueza que Deus tem preparado para você. Tanto na vida espiritual, emocional, quanto na sua vida financeira, física, na sua vida, dia após dia. Nós olhamos para a fidelidade de Deus, para o amor de Deus, e muitos pensam que isso significa que nós podemos continuar pecando à vontade, já que Ele nos perdoa e nos aceita. Mas devemos lembrar que Ele é justo juiz e Ele conhece a motivação do nosso coração e dos nossos pensamentos. Como Paulo nos adverte em Gálatas: não se deixem enganar, ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Portanto, nós não devemos entender nossas aflições como punições ou danos, mas como atos de amor
de zelo, de capacitação e aperfeiçoamento que nos vão moldando dia após dia ao caráter de Jesus Cristo. Sendo filhos, nós devemos nos parecer com nosso Pai que está no céu. Ele procura imitadores, verdadeiros imitadores, e pede-nos para que, por meio de Cristo, nós sejamos íntegros, fiéis, puros, assim como Ele é. Que a sua essência seja refletida em nós, que a sua grandeza seja refletida em nós, que a sua maravilha e o seu amor sejam refletidos em nós, mas a sua fidelidade e integridade também sejam refletidos em nós. Estarmos fascinados pelo bom Pai é desejar ardentemente que a sua integridade e fidelidade seja manifestada em nós, em nossas palavras, em nossos atos, em nossos relacionamentos. O Senhor quer ter um relacionamento íntimo, profundo conosco, como pai e filhos. Do mesmo modo como Ele foi fiel aos seus profetas, aos seus reis, discípulos e ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele está conosco hoje, pois Ele é o mesmo inabalável Espírito que habita em nós e que jamais mudará. E o Senhor anseia por ter filhos sedentos em conhecê-lo mais e cada vez mais estar pertinho dele. O relacionamento que nós devemos ter com Deus não pode ser como uma noiva adúltera que troca o Senhor por qualquer momento de prazer, algo passageiro. Ele requer fidelidade, assim como nós exigimos fidelidade dos nossos relacionamentos aqui na terra. E isso carece de tempo de conversa, oração e comunhão com Ele, um deleite em meditar na palavra do Senhor e, sobretudo, amor. Amor que diz respeito à sua obra, à sua palavra, aos seus ensinamentos e aos seus mandamentos. Queridos, colocá-lo acima de todas as coisas. O primeiro mandamento que Deus nos deixou é uma questão de fidelidade. Compromisso em ter o Senhor como nossa prioridade e único bem. Pois só assim nós ouviremos dele lá na glória: muito bem, meu servo bom e fiel. Aleluia. Queridos, que eu e você não nos cansemos de querer buscar e sermos sempre mais parecidos com Ele, pois o Senhor é fiel, reto, íntegro e sempre o será. Clame ao Senhor. Busque ter um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Busque ouvir a voz de Deus. Busque ser tocado pelo Senhor e você verá o quão incrível é ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Para você que nunca teve uma experiência extraordinária com Deus, dobre seus joelhos, feche a porta do seu quarto e não saia de lá até que o Senhor se manifeste com glória e poder, e você será testemunho vivo de que Deus é fiel, verdadeiro, amoroso, íntegro, hoje e para todo sempre. Amém? Deus abençoe você, em nome de Jesus. E eu oro ao Senhor para que cada um de vocês seja profundamente impactado pelo poder e a glória de Deus se manifestando em tua vida. Aleluia, aleluia.